Oi pessoal, Luciano André Schaller, estamos iniciando hoje pelo capítulo 4 da Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos, que vigirá aí paralelamente com a 8.666, a 10.520, por 2 anos, até 1º de julho de 2023. E está sendo um susto para as administrações aí, porque elas ainda não estão assimilando muito bem todo esse conteúdo. Tem muita coisa nova, governança, matriz de risco, sustentabilidade. Infelizmente, na minha área, engenharia, ela continuou, minha opinião particular, ela continuou com os mesmos erros e defeitos da antiga lei, que é a 8.666, principalmente no que tange a conceituações. Tudo bem, vamos lá. Artigo 104. O regime jurídico dos contratos instituído por essa lei confere à administração, em relação a eles, as prerrogativas de, inciso 1, modificá-los unilateralmente, sem a opinião, sem consultar o contratado, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. Tá. Inciso 2. Extingui-los unilateralmente, nos casos específicos dessa lei. 3. Fiscalizar sua execução. 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Inciso 5. Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de, alínea A, risco à prestação de serviços essenciais. B. Necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato. A Lei 8.666, ela tem uma regra aí muito parecida, que é em se tratando de obras, que é o encampamento da obra. A administração, então, vai lá, o particular não está conseguindo, por algum motivo que não interessa, não está conseguindo cumprir o contrato, a administração toma conta. Na prática, eu vi muito pouco disso, apesar que eu sempre achei um instrumento fantástico. Por isso que tinha tanta obra parada, não precisava disso, tá? A lei tinha já toda a fundamentação necessária para que houvesse a continuidade da obra, inclusive com a administração à frente da mesma. Parágrafo 1º do artigo 104. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alterada sem prévia concordância do contratado. Olha só, vai ter uma contradição aqui no meu entendimento. Então não dá para alterar cláusula econômica financeira sem prévia concordância do contratado. Mas espera aí, se no contrato já tem a previsão, por exemplo, da atualização por determinado índice, num prazo de 12 meses, venceu os 12 meses, por apostilamento, que é um ato unilateral, a administração pode fazer isso. E aqui está dizendo que não pode. Nem mesmo a redução. Então, se houver redução de um preço, de um insumo no mercado, isso refletir no contrato, a administração não pode fazer essa redução sem a concordância do contratado. Então, no meu entendimento, o parágrafo 1º aqui está desconexo com a legislação. Agora, vejam o parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 1 do caput desse artigo, as cláusulas econômico-financeiras deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual, mas ele está se referindo ao inciso 1 do caput, que eu já vou ler. Aqui ele está dizendo, olha, se houver algo que altere a equação econômico-financeira, ela tem que ser reequilibrada. Em qual situação? Na situação de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitado o direito do contrato. Quer dizer, tem assim, no meu entendimento, a redação ela ficou bem confusa. Necessitaria aí daquilo que eu digo sempre, que essa lei ela esqueceu o princípio da justa remuneração. Para nós da construção civil, engenheiros, arquitetos, empresários desse ramo, todos os empresários em geral, seria o princípio mais importante. Então, quando você tem o princípio da justa remuneração, que denota, que decorre de dispositivo constitucional que obriga aí, inciso 37, eu acho, ou artigo 37, eu faço essa consulta e vejo para vocês, que diz que as cláusulas do contrato têm que ser mantidas. Então veja que o princípio da justa remuneração, ele tem uma decorrência de dispositivo constitucional. Ele seria provavelmente
o princípio mais importante e nortearia todas essas regras aqui da nova lei de licitações, mas ele foi esquecido por essa lei. Vamos ao capítulo 5, da duração dos contratos. A duração dos contratos regidos por esta lei será prevista em edital e deverão ser observadas no momento da contratação a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários. Isso aqui é decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a previsão do plano plurianual quando ultrapassar um exercício financeiro. Tudo tranquilo. O que é que interessa para nós da engenharia aqui? Duração do contrato em engenharia quer dizer cronograma físico ou cronograma físico financeiro. Pessoal, os cronogramas em geral não são cumpridos nos contratos. Por quê? Por ineficiência da empresa? Não é por isso. É porque geralmente os prazos são muito curtos. E se o particular não fizer a impugnação? Eu sou o teórico da impugnação. Se um dia eu ficar conhecido nesse ramo de licitações, vai ser pelo prestígio junto ao Instituto da Impugnação. Para mim, um edital tem que ser sempre impugnado, mesmo que não seja levado em consideração os motivos, as alegações da impugnação. Mas futuramente você vai precisar daquela impugnação para discutir um eventual direito. Quando você procurar advogado, a primeira coisa que ele vai te perguntar: você impugnou o edital? E a administração, no recurso administrativo, vai responder da seguinte forma: você deveria ter impugnado o edital. Então a impugnação é regra. Não existe edital que não deva ser impugnado. Eu tenho até no meu livro, eu tenho um checklist de impugnação. Eu acho que são 200 e poucos itens que devem ser analisados. Dificilmente vai ter menos de 50 itens para impugnação. A administração fica horrorizada com isso, mas infelizmente é um mal necessário. Então, nós temos que impugnar aqui a questão sempre pedindo mais prazo, ou pelo menos você tem que ter um motivo, né? Acho que 8 meses é pouco. Não, você solicita o dimensionamento, o memorial de cálculo do dimensionamento das equipes. Então, o BIM já faz isso automaticamente. Agora, as administrações hoje estipulam 8 meses, 9 meses, fazem aquele cronograma gráfico e aquilo ali é um horror. Não tem nenhuma fundamentação técnica, não tem cientificidade. Então, ele é passível de impugnação. Tem que solicitar da onde que foi tirado aquilo e que seja apresentado os respectivos cálculos. E aí você apresenta os cálculos com mais prazo.